tomei a palavra porque, de fato, eu queria comemorar com vocês tudo o que está acontecendo. E não sei se vocês estão presentes para essa revolução, mas o que está acontecendo agora não é só uma mudança de regras, é uma revolução em todo o mercado. Porque antes, muitos médicos, eles ficavam limitados às regras do CFM. Então, de uma certa forma, a gente estava ali um pouquinho confortável, que não precisava avançar muito no marketing, que não precisava investir tanto, fazendo o básico, já estava ali equiparado com a maioria dos colegas. E agora, com essa liberação, o espaço não vai ficar mais para quem faz só um pouquinho. Então, essa liberalidade que está acontecendo agora, todos esses avanços, eles vêm para dizer para a gente: não haverá espaço para amadores. As pessoas precisam, de fato, como vocês que estão aqui, entender e investir em estratégias de divulgação e de marketing. E por que eu digo isso? Porque uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no marketing, todos vocês que me escutam todo dia, vocês já sabem, que são os resultados. E teve muito avanço nas possibilidades de postar resultados. Então, eu vou passar aqui uns highlights com vocês. E aí, o que é que acontece? Com essa permissão de avanço na postagem de resultados, o médico que postar mais dentro das regras, claro, e que tiver mais pessoas visualizando ele ali, ele vai ganhar mais audiência. Então, sim, a gente vai precisar se profissionalizar. Temos 6 meses aí, 180 dias para as regras começarem a valer. Então, a gente tem esse hiato. Só que eu acredito que o jogo começou hoje. Na verdade, começou ontem. Eu falei no Instagram que um campeão, quando ele vence, quando ele é o número 1, ele não fica surpreso porque ele venceu. Ele sabe todo o caminho que ele percorreu e ele construiu e que ele merece estar nesse lugar. No nosso caso, a gente que é médico, não existe o médico número 1. Existem os médicos que são favoritos da sua região, favoritos na sua especialidade. Então, é um grupo de médico. É um jogo muito de você contra você mesmo. Ou seja, você construindo os tijolos, sim, você vai ter resultado. Graças a Deus, a gente não precisa estar competindo pelo número 1. A gente só precisa ser o favorito dos nossos pacientes. Então, minha conversa aqui com vocês hoje, olho no olho, é para que a gente ative a nossa garra, o nosso poder de guerreiro e a gente assuma o nosso lugar nas redes sociais. O offline continua sendo importante? Super. Mas as redes sociais, a partir de quando começar a entrar em vigor essas regras, elas vão assumir um papel importantíssimo na decisão do paciente de escolher o médico que vai atender eles e que vai fazer o procedimento. Então, a gente já entendendo esta revolução que vai acontecer, a gente vai fazer o quê? Começar os nossos treinos. Então, a gente sim vai treinar, porque o vídeo 100 nunca vai ser igual ao vídeo número 1. A gente precisa começar. O melhor que a gente consegue fazer hoje, sempre com capricho, com cuidado, mas o melhor que a gente consegue fazer hoje. E entendendo que o que está em jogo é uma das coisas mais importantes na nossa carreira. Primeiro, a qualificação técnica que a gente já tem, a gente estuda pra caramba. Conheço todos vocês, eu sei que vocês são muito dedicados. Mas, em segundo lugar, é a nossa carteira de pacientes. E sim, a gente vai brigar por ela. Brigar com ela, por ela como? Conquistando, fazendo ela ter desejo de ficar com a gente, fazendo ela ter desejo de ser atendida por a gente. E aí eu acho que a medicina, ela assume um lugar de vantagem com os outros profissionais de saúde, porque a gente ainda é visto como autoridade na sociedade. E eu usei a palavra ainda porque a gente vinha perdendo um pouco da influência. Então, assim, estava faltando um pouco as nossas vozes nas redes sociais.
Mas quando fala da autoridade de um médico comparado com outros profissionais de saúde, a população entende que sim, a gente tem uma qualificação e uma formação diferenciada. Então, a gente tem duas coisas super importantes. Primeiro, a gente precisa ter influência. E quando eu falo de influência, eu estou falando de voz, das pessoas ouvirem o que você fala, das pessoas seguirem o que você segue, das pessoas gostarem de você. Em segundo lugar, eu falo de autoridade. A autoridade é alguém que as pessoas confiam, que está indicando uma coisa boa, que vai fazer uma coisa certa. Então, às vezes, a pessoa ela pode ser influente, pode ser legal, pode ser querida, mas ela pode não ter autoridade nesse assunto. Por exemplo, se um carro de vocês quebrassem e aí eu falasse de alguma coisa para consertar e não fosse do estilo do carro que eu tenho, talvez eu não fosse uma autoridade de mecânica, né? Meu marido, que é engenheiro mecânico, ele certamente seria uma autoridade muito maior. Então, a gente precisa assumir esse lugar de autoridade na medicina que somos e conquistar a nossa influência, a nossa voz, porque esses dois juntos são poderosíssimos e é isso que vai levar a gente para estar no lugar de destaque que a gente merece. Então, feito esses highlights, vamos comemorar os avanços que a gente teve na nova regra da publicidade médica.